Olá, olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, preparados aí para mais um dia de aula. Espero que essa semana aí seja abençoada, né? Que vocês tenham descansado aí o feriado, né? Na segunda-feira foi feriado aí da Proclamação da República, um feriado histórico. E começamos hoje aí a semana na terça-feira, tá bom? Então vamos animar aí e vamos para mais um dia de aula, tá certo? Então, hoje, ó, teremos aula de língua portuguesa e matemática, tá? Hoje nós vamos utilizar aí o livro de língua portuguesa, tá bom? Então, vocês já peguem o livro, que vai ter questões aí do livro de português, tá bom? Mas antes, vamos para a nossa mensagem do dia. Olha aqui, ó. Bom dia, dona Terça. Para hoje, que tudo de bom encontre um jeitinho de chegar até vocês, tá? Então, até vocês, que essa mensagem chegue aí na casa de vocês e vocês consigam fazer as atividades, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos revisar aí o conteúdo sobre pontuação, sinais de pontuação, tá bom? Então, vamos lá, tá? Temos aí, ó, o sinal, o ponto, né? O ponto de interrogação, o ponto de exclamação, tá? Aqui os dois pontos, certo? O travessão e esses três pontinhos. O que será que cada um significa? Vamos lá? Ó, aqui o número, no primeiro aqui, ó, sinais de pontuação, que nós vamos ver hoje, viu? Eu sou o ponto final, olha a carinha daqui. Indico o fim de um pensamento ou de uma fala, né? O ponto final indica que uma ideia terminou, tá? No final da frase, quando você termina a frase ou a ideia terminou, a frase terminou. Então, a gente coloca aí o ponto final, tá? Já viu aquela expressão? Ah, vou colocar um ponto final nessa história, né? Não quer dizer que é terminar ali a conversa, mas a conversa termina fazendo sentido, né? Então, não pode interromper a frase sem ela ter terminado, tá bom? Senão seria uma vírgula ou outro ponto ou outra pontuação, tá? Então, o ponto final é para encerrar aquela frase, aquela ideia, tá bom? E esse ponto aqui, ó, diferente, né? Olha como a gente faz ele, né? Aqui, ó, ela tá falando, ó, eu sou o ponto de interrogação, tá? Tudo, tudo quero saber. Então, tudo ele quer saber, né? Por isso, sempre apareço para perguntar, para perguntas fazer. Então, ele só aparece para perguntas fazer. Desculpa, gente. O que você quer saber? Não é uma pergunta? O que você quer saber? Qual o seu nome? Como você se chama? Né? Que mês estamos? Né? Tudo isso são perguntas e a pergunta ela termina aí, ó, com um ponto de interrogação aqui, ó. O ponto de interrogação é usado para perguntas, tá? Então ele é sempre utilizado aí quando para fazer perguntas. Quando você vai fazer uma pergunta, nas frases você coloca aí o ponto de interrogação, nos textos, tá bom? Quando vai produzir texto, tudo tem que colocar o ponto de interrogação. O nosso terceiro sinal aqui de pontuação é que é esse aqui? O ponto de exclamação. Vamos lá? Eu sou o ponto de exclamação. Apareço sempre quando há espanto, surpresa, admiração, dor ou até medo, tá? Então, o ponto de exclamação sempre vem aí com com espanto, surpresa, admiração ou dor, tá bom? O ponto de exclamação é usado para indicar espanto, surpresa, alegria, tá? Etc. Várias outras coisas, né? E aqui, ó, na quarta pontuação aqui, nós temos o quê? Os dois pontos, tá vendo? As duas bolinhas são os dois pontos. Se alguém me perguntar quem eu sou, eu respondo, sou os dois pontos, né? A carinha dele aqui sorrindo. Sou usado quando alguém vai falar, enumerar ou citar, tá? Os dois pontos são usados antes de uma enumeração, citação ou quando alguém vai falar, tá? Sempre quando alguém vai falar, temos aí os dois pontos, tá bom? Ou fazer uma lista de alguma coisa, você coloca os dois pontos.
vai fazendo a lista, colocando, coloco 2 pontos, depois vai colocando, separando as palavras da lista com a vírgula, tá? E aí, aqui nós temos quem? Ó, o travessão. Esse tracinho aqui é o travessão. Um dia alguém me perguntou: quem é você? Quem é você? E então eu respondi: você não me conhece? Eu sou o travessão. O travessão indica o início da fala num diálogo. Então, sempre quando alguém vai falar, é a transcrição da fala daquela pessoa. Então, inicia aí com o travessão, tá bom? E esse último aqui, não menos importante, tá? Esses 3 pontinhos, qual nome? Vocês sabem? Tá? É a reticências, tá? É um nome diferente, né? Mas chama-se reticências. Eu apareço sempre que a ideia não foi finalizada. Eu indico dúvida, incerteza. A reticências indica que o pensamento não foi realizado. Tem muito nos quadrinhos, tá? Quando a gente lê quadrinhos, tem muito isso. A pessoa fica, a ideia não terminou, aí fica os 3 pontinhos, é reticências, né? Como se a pessoa estivesse ainda pensando em resolver aquela questão que ela estava fazendo, certo? Então, são esses pontos, né? Os nossos sinais de pontuação. Trabalhamos aqui com esses principais. Tem outros também, tá? Aqui o ponto de interrogação quando tem pergunta, de exclamação quando tem espanto, né? Admiração, dor. Os 2 pontos, assim que quando você vai fazer a pergunta, e quando é a fala de alguém, travessão. E os 3 pontos, a reticências, indica que o pensamento não foi finalizado, tá? Como eu disse a vocês, ó, hoje teremos nossa aula com livro de português. Então, peguem o livro de português Aprender Juntos, né, de língua portuguesa, na página 150 e 151, tá bom? Vocês vão fazer aí as atividades, tá certo? Olha só, vamos treinar aí os sinais de pontuação, tá? Número 1 tá aqui, ó. Releia esse trecho do texto e observe os sinais de pontuação. Você acredita em fantasmas? Perguntou o mais novo. Eu disse, eu não, disse o outro. Acredita sim, insistiu o mais novo. No trecho acima, circule cada sinal de pontuação de acordo com a cor indicada a seguir. O ponto final, você vai circular com vermelho, tá vendo? Tá vermelhinho aqui? Então, o ponto final, você circula, tá? De vermelho. O ponto de exclamação de verde e o ponto de interrogação de azul. Pega os lápis de cor, tá? Vermelho, verde e azul. E faça aqui, ó, circule o ponto final de vermelho, pega o lápis de cor vermelho e vai circulando os pontos. Acabou os pontos? Vai para os pontos de exclamação com o lápis de cor verde. Depois, vai para os pontos de interrogação com lápis azul, tá bom? E a 2 é aqui, ó, releia a frase. Você acredita em fantasmas? O que indica o sinal de pontuação usado nessa frase? Esse sinal aqui indica o quê? Né? A gente acabou de falar sobre ele, o que o sinal indica, certo? Troquei o sinal de pontuação da frase para indicar que a pessoa que fala está afirmando que a outra acredita em fantasmas, né? Então, aqui é para você trocar. Troque o sinal de pontuação aqui da frase, tá? A frase não está aqui com ponto de interrogação. Então, você vai trocar por outro sinal, tá? Para indicar que a pessoa que fala está afirmando que a outra acredita em fantasmas, tá? Quando é uma afirmação, é o que? A gente utiliza qual ponto, tá? Então, vocês coloquem o ponto na frase. Coloca aqui qual ponto vocês utilizou. Se for o ponto final, se foi o ponto de exclamação, tá bom? Coloque aqui. Depois vocês respondem aqui a C e a D. A C, ó, agora troque o sinal de pontuação para indicar que a pessoa que fala está surpresa. Quando a pessoa está surpresa, é qual sinal, né? Acabei de falar, tem o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, né? Reticências, travessão. Então, qual ponto? Então, nós acabamos de falar, tá bom? E a D, pronuncie as 3 frases em voz alta
Depois converse com os colegas e o professor. No caso, a gente não pode conversar, tá? Vocês estão aí, mas conversa com alguém aí de casa. Pronuncie as frases em voz alta. Quer dizer, essa frase aqui, ó, quando você faz uma pergunta, ela tem uma entonação, ó. Você acredita em fantasmas? Tá vendo? É uma pergunta. Agora, se eu falar assim, ó, você acredita em fantasmas? Eu tô afirmando, não tô? E eu falei diferente, tá vendo a entonação? Então, treine aí na casa de vocês, tá bom? Verifique essa diferença. E aqui, logo aqui, ó, logo mais abaixo, tem aqui, ó, o ponto final é um sinal gráfico usado para pôr fim ao que se diz. Ó aqui uma frase, ó. Eu acredito em fantasmas. Ponto. Então, tá afirmando, não tá? Né? E colocou fim aí na conversa. E a forma como eu falo também modifica, tá? Aqui temos o ponto de exclamação, lembra? Que indica o quê? Medo, susto, né? Uma animação, uma surpresa, né? Olha aqui, que medo, né? Tá vendo aqui o ponto de exclamação. E o de interrogação indica o quê? Uma pergunta, né? Quem está aí? Né? É uma pergunta. Agora vocês vão ler essa tirinha, tá? E aí vocês têm que ler e interpretar ela para responder essas perguntas aqui, tá bom? É a letra A, B e C. Vamos para o próximo? Vamos para a atividade da folha, né? Tem a atividade da folha aí, tá? Então, vocês vão... Aqui tem a mesma... o nosso conteúdo, né? Do ponto da pontuação. E aqui também eu já passei com vocês, né? Que é as atividades da página 150 e 151. E aqui vocês vão fazer, aqui, realizar as atividades de matemática, tá bom? Hoje tem português e matemática, então aqui é a de matemática. Ó, leia a tabela abaixo e responda as questões em seguida. Então, temos aqui brinquedo e o ano, tá? Então, ó, patins, 1863, ioiô, 1929, cada um com o ano, né, na frente. Aí tem várias perguntas que vocês vão analisar a tabela, tá? Dos brinquedos da tabela, qual foi o inventado há mais tempo? Então, qual é o brinquedo mais antigo? Tá? Então, vocês vão olhar aqui a data que mais se afasta da nossa data atual, né? Então, vocês olhem aí qual a data que mais se afasta, tá? Mais antiga. E a letra B, dos brinquedos da tabela, qual foi inventado há menos tempo, tá? Qual que foi desses brinquedos aqui que ele foi inventado há menos tempo? Então, qual que é a data? Desculpa, de novo. Que se aproxima mais, tá? Qual a data que se aproxima mais à nossa, né? Ou daqui da tabela, com a data mais próxima, né? Do ano que nós estamos. A C, ó. O Lego foi inventado antes ou depois do ioiô? Aqui o Lego, ó. Tá vendo? 1932. E o ioiô tá aqui, ó. Ele foi inventado antes ou depois? Façam aí, verifiquem se foi antes ou depois, tá? A D, o bambolê foi inventado antes ou depois do fliperama? Bambolê, onde o bambolê tá? Aqui, ó. E o fliperama, 1947. E aqui, 1958. O bambolê foi inventado antes ou depois? Verifiquem aí, façam essa análise aí, esse pensamento, essas estratégias aí das continhas para vocês fazer mentalmente, tá bom? Depois, ó, há quantos anos foi inventado o skate? Ó, o skate aqui, ó, 1975, tá? Então, vocês vão fazer a continha aí, 1975, né? E o nosso ano agora, né? 2021. Então, vocês vão fazer a conta aí de há quantos anos foi inventado. Vai ser a idade do skate. Então, você pega o ano agora e diminui pelo ano aqui do skate foi inventado, tá bom? E responda também a 6, tá? Que é há quantos anos a Barbie foi inventada. A mesma conta vocês vão fazer, tá? E qual a diferença entre a idade entre a invenção do patins e da Barbie, tá bom? Um abraço grande. Essas são as atividades de hoje, tá? De terça-feira. Um ótimo trabalho, tá? Força aí, vocês conseguem terminar todas as atividades. Qualquer dúvida, pode mandar
a mensagem na sexta, tá bem? Que a prof vai olhar. Um beijo, fique com Deus.